Caríssimos irmãos espíritas e não espíritas, que a paz do Divino Mestre esteja em nossos corações. Quis este ser invisível que experimentássemos longo período de recolhimento social para revisitarmos nossos valores e sentimentos, para redescobrirmos significados que estavam perdidos nas escuras nuvens da correria diária. Enfim, para que dessemos uma parada estratégica nesta louca corrida da existência, muitas vezes em direção a objetivos não confiáveis. É dessa forma que o esforço de evangelização do movimento espírita, cumprindo as orientações sanitárias, vem até você virtualmente, mas de forma muito carinhosa e sincera, convidá-lo a refletir conosco sobre o tema O Maior Mandamento, parte integrante do capítulo 11 de nosso Evangelho, cuja temática central é amar o próximo como a si mesmo. A base evangélica deste capítulo está apoiada nos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos. Fixaremos nossa atenção em torno de uma passagem de Marcos, descrita no capítulo 12, versículos 30 e 31, que assim se expressa: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Iniciemos refletindo sobre este amor a Deus que todos necessitamos ter. Tanto a primeira quanto a segunda recomendação de Jesus na passagem evangélica baseia-se no amor, que é o substantivo do verbo amar, que por sua vez é um verbo transitivo. E o que é verbo transitivo? É todo aquele verbo cuja ação necessita de complemento. Pois quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Portanto, o verbo amar é transitivo porque exige um complemento para que nós possamos entender a ação que ele expressa. Observemos ainda que na primeira parte da mensagem, Jesus aponta 3 condições para exercer este amor a Deus: todo entendimento, todo coração e toda alma. Ocorre que amar a Deus não é somente professá-lo com os lábios. Por essa razão, Emmanuel, no capítulo Cooperação com Deus, da obra Encontro Marcado, afirma, nos perguntando: quantas vezes terás dito que amas a Deus e te dispões a servi-lo? E quantas outras tantas terás afirmado a tua fé na providência divina? Provavelmente, porém, não te puseste ainda a raciocinar que os teus votos foram acolhidos e que o Todo-Poderoso
por intermédio de vasta corrente hierárquica de assessores, te enviou tarefas de cooperação com a sua infinita bondade, junto de causas, organizações, situações e pessoas que lhe requisitam assistência e intervenção. Ora, nós podemos perceber na afirmação emanuelina que ainda somos seres que amam com os lábios. E que Deus, em sua infinita misericórdia, acolhe essa confissão de amor e envia-nos seus propósitos de amor e bondade para intuir-nos e instruir-nos quanto à prática desse amor. Os necessitados sociais e ambientais requerem nossa assistência e nossa intervenção. Não se pode dizer que se ama a Deus sem amar a obra de sua criação, nem tampouco que se ama a obra da criação sem amar a Deus, porque são amores interdependentes, em que a prática de um chancela a existência do outro. E Emmanuel prossegue dizendo: exposto assim o problema do teu setor de ação individual, será justo considerar que esforço e dedicação constituem ingredientes inevitáveis no encargo que te foi confiado, a fim de que obtenhas o êxito que denominamos por dever cumprido perante Deus. Ora, fica bem claro para todos nós que esta ação, ela é pessoal e intransferível. É isto que Emmanuel nos diz nesta sentença. E que ela precisa de dois ingredientes essenciais: esforço e dedicação. Na nossa língua portuguesa, o esforço é a intensificação das forças físicas, intelectuais ou morais para a realização de algum projeto ou tarefa, ou ainda aquilo que se faz com dificuldade e empenho. Portanto, na realização da obra de amar a Deus, preparemo-nos para enfrentar dificuldades, sem as quais não poderemos demonstrar nossa vontade de fazer ou de realizar. E com certeza as maiores dificuldades virão de nós mesmos e será interna. Daí porque o conceito de esforço encerra a expressão intensificação das forças morais. Por outro lado, na nossa língua portuguesa, dedicação significa a qualidade ou condição de quem se dedica a alguém ou a algo. Significa ainda devotamento, entrega, sacrifício. A dedicação é sempre uma manifestação de amor, de apreço, de consideração. Mas também tem grande importância nesta primeira parte da passagem a expressão dever cumprido perante Deus. É da natureza humana a luta pela preservação de seus direitos. E nada há de errado neste aspecto. Contudo, é preciso refletir sobre os nossos deveres. E nossos deveres não se restringem exclusivamente a nós mesmos ou a nossa família. Isso seria egoísmo. Mas, se o amor é um sentimento transbordante, haveremos então de alcançar o próximo com este amor.
E agindo assim, estaremos sempre cumprindo o nosso dever perante Deus. Mas o extraordinário Emmanuel nos brinda com mais uma lição preciosa. No capítulo 10, intitulado O Maior Mandamento, da obra Alma e Luz, dizendo: ama a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Eis o maior mandamento, proclamou o Senhor. Entretanto, perguntarás: como amarei a Deus que se encontra longe de mim? Esta primeira parte nos remete a uma indagação presente no movimento espírita. Como poderei amar a Deus que não vejo, se ainda não amo o meu próximo a quem vejo? Ora, se eu amar o meu próximo, eu estarei amando a Deus. Porque Deus não está tão longe quanto nós pensamos. Dada a sua onipresença, Ele está em todos os cantos do universo. Emmanuel diz ainda: cala, porém, tuas indagações e recorda que se os pais e as mães do mundo vibram na experiência dos filhos, se o artista está invisível em suas obras, também Deus permanece em suas criaturas. Amar a Deus é amar a sua criação em toda a sua extensão e complexidade. É zelar com carinho por tudo aquilo que é mineral, animal e vegetal, tudo aquilo que tem vida. Observe, meu amigo, minha amiga, que as duas letras centrais da palavra Deus são E e U, que juntas formam o pronome na primeira pessoa do singular, eu. Mas além desta visão ecológica, sistêmica, nós devemos amar o grande personagem destes reinos, mineral, vegetal e animal, que é o próprio homem. Manifestar o nosso amor a Deus quando em nossas orações pedirmos, por exemplo, pelos seres que habitam outros mundos. Pois Jesus já havia assegurado: há muitas moradas na casa de meu Pai. Sejam estes mundos superiores ou inferiores, que afinal de contas tudo faz parte da criação. Amar as criaturas é amar o Criador. Amar o Criador é manifestar esse amor em suas criaturas. E quando Emmanuel fala do amor dos pais, eu lembro-me do poeta libanês Khalil Gibran, que afirmou, certa vez, que o amor será pleno no mundo quando as mães amarem os filhos das outras mães como amam os seus próprios filhos. E aí eu recorro a um exemplo convincente usado pelo nosso confrade espírita lá de Patrocínio, nas Minas Gerais, o Simão Pedro de Lima. Ele diz que duas mães conversam enquanto seus filhos brincam em outro cômodo. Elas não o veem, porém os escutam. Em dado momento ouve-se um choro. As duas saem correndo. Uma delas, quando chega, diz: graças a Deus. Foi o filho da outra. É ele que está chorando.
E isso reforça essa tese do Gibran. Mas voltando lá ao Emmanuel, ele diz ainda: lembra que se deves esperar por Deus onde te encontras, Deus igualmente espera por ti em todos os ângulos do caminho. Ele é o todo em que nos movemos e existimos. Deus sempre espera pacientemente por nós, seja qual for a circunstância da vida. Mas nós precisamos encontrá-lo no próximo, nas obras da sua criação. Quem ama a Deus revela que já possui alguma compreensão sobre as leis divinas, que tem discernimento entre o que é certo e errado, do que é moral, imoral ou amoral, assim como sabe o que é bom ou ruim em termos de evolução humana. Por essa razão, Emmanuel, no capítulo 4 da obra Pensamento e Vida, afirma: já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Essa frase sintetiza todo o sentido do verbo amar. As duas asas impelem o homem a voar. O amor, que é a ação do verbo amar, dirige-se a Deus e às criaturas, daí porque o serviço para com o próximo é a ferramenta de execução deste amor. E de forma poética, Emmanuel nos aponta as duas consequências naturais para quem exerce esse amor: a iluminação e o aformoseamento. Ou seja, passamos a ser luz, e uma luz bela e formosa. A segunda consequência é a sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento e termina na aplicação desse conhecimento na vida prática. Então observe, meu amigo, minha amiga, que o conhecimento é uma peça fundamental nessa engrenagem do amor. Mas como posso amar aquilo que desconheço? Se desconheces, precisas então conhecer para amar melhor. Há um ditado popular que diz que só se ama aquilo que se conhece e não se esquece daquilo que se ama. Amor e sabedoria são, portanto, instrumentos do amor a Deus. Trata-se de aquisições que demandam esforço e perseverança, uma vez que são inúmeros os desafios que surgem durante a nossa caminhada evolutiva. Contudo, se o espírito desenvolver paciência, perseverando na fé, entregar-se ao trabalho de renovação espiritual com bom ânimo, com absoluta certeza ele adquirirá a força espiritual necessária para vencer as dificuldades do caminho
e superar as imperfeições. Agindo dessa forma, o ser humano não só evolui, mas se transforma em um cooperador de Deus. Como afirma o apóstolo Paulo, quando diz: nós somos cooperadores de Deus. No capítulo 16 da obra Encontro Marcado, Emmanuel afirma: indubitavelmente, Deus, nosso Pai Criador, fará que a Terra alcance a perfeição, mas é preciso descobrir a parte de trabalho que nos compete na condição de filhos e criaturas de Deus no aprimoramento geral, a começar de nós e a refletir-se fora de nós. A Terra só poderá alcançar a perfeição se nós, as criaturas terrenas, nos aperfeiçoarmos. E nós só vamos encontrar este aperfeiçoamento se descobrirmos o que nos compete enquanto trabalho aqui na própria Terra. É uma escola, o planeta azul não é uma colônia de férias. Nós viemos aqui para evoluir, e evoluir exige trabalho, e muito trabalho. Muito esforço, muita dedicação, muita coragem, muita resignação, muita caridade. Enfim, muito amor. E este aprimoramento, como diz Emmanuel, depois que ele acontecer internamente em nós, ele começa então a exteriorizar-se e a contaminar positivamente o ambiente nosso derredor. E Emmanuel prossegue dizendo: clareando o pensamento exposto, o que ele disse anteriormente, digamos que Deus necessita de nós outros, conquanto não nos constranja o livre-arbítrio à cooperação. O que ele quer dizer com esta primeira parte? Que Deus precisa de nós, mas não nos obriga. Ele não nos impõe esta cooperação. Ele deixa inteiramente ao nosso livre-arbítrio de decidir se queremos ser ou não ser seus cooperadores. E ele prossegue: e vale notar que através das operações que nomeamos por nossos deveres imediatos, é possível saber a que tarefas nós somos conduzidos. E que deveres imediatos são esses? Os nossos primeiros deveres conosco mesmo, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com o nosso trabalho. O simples fato de tomarmos conta de nós mesmos, com amor e responsabilidade, já faz parte desses deveres imediatos. E aí Emmanuel afirma ainda: detente assim de quando em quando para considerar os encargos de que a providência divina te incumbiu, de modo indireto, nas lides cotidianas. Ou seja, a Terra só evoluirá para um mundo melhor, de regeneração à perfeição, quando nós nos regenerarmos e trabalharmos a nossa perfectibilidade. Não há outro modo de nós atingirmos o mundo ditoso que todos almejamos.
Mas também é fato que nós sabemos muito pouco de Deus. Lembre-se, meu amigo, minha amiga, que Allan Kardec, quando codificou o Livro dos Espíritos, iniciou a obra com a principal pergunta, sem o qual todo o resto ficaria prejudicado. Ele perguntou aos espíritos: que é Deus? Que é Deus? Ele não perguntou o que é Deus, nem tampouco quem é Deus. Ele perguntou: que é Deus? E os espíritos responderam objetivamente: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí não ficou nenhuma dúvida para Kardec, nem para todos nós. Inteligência suprema, ou seja, nada há acima dele. E tudo começa nele, porque ele é a causa primária. Todas as coisas, todos os seres, tudo começa nele. Agora, para que a gente possa saber que é Deus, nós precisamos conhecer os atributos da divindade, sem os quais todo esforço de compreensão é inócuo. E aí, apenas para lembrar alguns desses atributos da divindade que estão em Deus, esta suprema inteligência. O primeiro atributo é o da paternidade suprema. É o pai de tudo o que há no universo, sem nenhuma exceção, tudo. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é trabalho, Deus é justiça, Deus é bondade, entre tantos outros atributos. Nós passaríamos horas a fio discorrendo sobre os atributos da divindade. E se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, isto implica dizer que devemos forçar-nos para desenvolver esses atributos. Ou seja, fazer valer a divindade que existe em nós. E desenvolver estes atributos é cumprir a vontade do Pai, a vontade de Deus. É preciso, então, nos mantermos atentos aos chamamentos divinos que cotidianamente surgem na nossa existência. Reconhecendo, todavia, que para amar e servir a Deus é necessário aliar ação aos sinceros desejos de melhoria, a fim de que este ideal acalentado não se restrinja a um mero anseio, mas que eles sejam demonstrados por meio de fatos concretos, de condutas observáveis. O outro amor que nós devemos examinar é o amor ao próximo. A segunda parte da mensagem evangélica de Jesus é o maior desafio da humanidade. Claro está que amar os que estão próximos, como a família, a parentela e alguns amigos mais chegados, é fácil. Razoavelmente fácil. A expressão amar o próximo como a si mesmo, foi cunhada por missionários muito antes mesmo da vinda de Jesus. E ficou conhecido como a regra de ouro ou regra áurea. Mas que tipo de amor é esse? Os gregos definiam como o amor storge.
o tipo de amor usado para indicar afeição natural, como aquela que os pais sentem pelos filhos, é considerado o mais benéfico dos aspectos. Acontece especialmente na família, entre seus membros. Essa orientação de Jesus, outrora conhecido como a regra de ouro ou regra áurea, ela complementa este ensinamento do maior mandamento, amar a Deus, de sorte que Mateus e Lucas a registram dizendo: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Está lá no capítulo 7, versículo 12 do Evangelho de Mateus. Porque esta é a lei e os profetas. Ao falar sobre os profetas, está nos remetendo lá à questão da regra áurea. E Lucas, no capítulo 6, versículo 31 do seu Evangelho, diz: como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Na realidade, é uma regra, uma lei de reciprocidade. Na obra Caminho, Verdade e Vida, existe um capítulo, o de número 41, que é intitulado A Regra Áurea. Diz Emmanuel neste capítulo: incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. E aí Emmanuel vai listar como é que alguns povos expunham ou exemplificavam esta regra áurea. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. E até os romanos tinham uma forma própria de registrar a regra áurea. Eles diziam: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então, o que a gente percebe é que, muito antes da vinda de Jesus, já havia no homem esse sentimento de responsabilidade que o amor implica. É bem verdade que, em algumas expressões, o não fazer ao próximo aquilo que a gente não quer, ou aquilo que a gente deseja que seja feito para conosco, é uma expressão de reciprocidade. Da mesma forma que o que a gente não quer para os outros é o que a gente não quer para a gente. Então é oportuno destacar que a regra áurea, para complementar-se devidamente, não se restringe à estrutura negativa: não faças a outra aquilo que não desejas.
E sim, ela exige plena observância da forma positiva. Quando ela diz, é preciso fazer aos outros tudo aquilo que desejamos nos seja feito. O que pode parecer contraditório ou perigoso para alguns é que fazer aos outros aquilo que eu desejo que me seja feito pode ir na contramão da caridade oculta, que a própria doutrina espírita prevê. É como se eu estivesse a pedir um troco daquilo que faço. Eu desejo ser respeitado, então eu vou respeitar. Então eu só respeitarei se for respeitado? Não. Eu respeitarei em qualquer circunstância, porque senão eu vou amar se for amado. Se eu não for amado, eu não amo. É esta a orientação? Não. Eu vou amar, independentemente de ser amado ou não. É por isso que Allan Kardec, lá no item 4 do capítulo 11 do nosso Evangelho, ele esclarece: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. E lembra que anteriormente nós falamos sobre deveres. O amor, então, aqui aparece como expressão da caridade. Por isso que nós dizemos que a caridade é o amor em movimento, ou seja, é a expressão mais dinâmica do amor. E Kardec ainda apresenta uma pergunta que não quer calar para os corações humanos. Ele diz: não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito do que tomar como medida do que devemos fazer aos outros aquilo que desejamos para nós mesmos. E aí ele faz a pergunta: com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento do que aquele que temos para com eles? E mais, Kardec ainda diz: a prática destas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as adotarem como regras de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas apenas união, concórdia e benevolência mútua. Isso me faz lembrar, então, uma expressão muito feliz do Papa Francisco, quando disse: a religião do futuro será o amor. E a gente fica, então, numa encruzilhada, né? Como é que a gente vai querer que as pessoas nos deem aquilo que nós não damos a elas? Se nós não somos benevolentes, indulgentes, devotados, como nós vamos poder exigir isso dos outros? Se alguém disser: mas é meu direito, aí eu vou ter que dizer-lhe: mas isso é orgulho, isso é egoísmo. E aí Kardec afirma que amar é regra de conduta. Ou seja, é o nosso comportamento permanente, independentemente das circunstâncias. Mas você pode me dizer: Nelson, tem muita gente ruim neste mundo. Como amá-las?
E eu lhe responderei com a frase da Madre Teresa de Calcutá: as pessoas boas merecem o nosso amor, as más precisam dele. Tem algo mais significante do que isso? Esse amor que nos fala Kardec é que nos conduzirá ao mundo ditoso do que falaram os Espíritos lá no item 3 do capítulo 3 do nosso Evangelho, que aborda a temática muitas moradas na casa de meu Pai. Pois o insigne codificador disse: do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Cada um irá para o mundo que lhe é compatível, pelo que pensa e pelo que faz. O apóstolo Pedro, no versículo 22 da sua primeira carta, destaca que o amor ao próximo, para ser legítimo, deve ser assim manifestado. Diz Pedro: pela obediência à verdade, purificastes as vossas almas para praticardes um amor fraternal, sem hipocrisia. Amai-vos uns aos outros ardorosamente e com coração puro. Que verdade é essa? As leis divinas, entre as quais se encontra a lei de amor. No capítulo 90, intitulado De Coração Puro, lá na obra Vinha de Luz, Emmanuel vai nos fazer um importante esclarecimento. Esclarecimento a partir da própria carta de Pedro, que ele diz assim: a sublime exortação de Pedro constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na terra. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Então é uma condição fundamental, essencial mesmo, para executar, para viver este amor. E Emmanuel diz mais: o amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai em qualquer região onde permaneçamos. E região não é apenas o contexto da região geográfica. O evangelista João considera que é justamente a capacidade de amar que revela a origem divina do ser humano. E que quanto mais desenvolvida for esta capacidade, mais evoluído é o espírito. Por isso que no seu evangelho, no capítulo 4, versículos 7 e 8, ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, a nossa própria origem já nos indica que devemos amar. Em outra oportunidade, João retorna ao ensinamento desse tema
Mas com outras palavras, lá no capítulo 2, versículos 10 e 11 do seu evangelho, ele diz: o que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há ocasião de queda. Ou seja, o amor é algo que nos ilumina. E quem caminha por onde o caminho está devidamente iluminado, não cai. E João diz ainda: mas o que odeia o seu irmão está nas trevas. Então ele apresenta o contraponto. Há quem ama na luz, há quem não ama nas trevas. E este que está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas cegaram os seus olhos. Eu creio que é por essa razão que Emmanuel, no capítulo 159, intitulado Na Presença do Amor, da obra Fonte Viva, afirma com muita propriedade, dizendo: quem ama ao próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou desservir. Então já há um subproduto do amor importante aí, que é o da compreensão. E a compreensão já se torna um filtro pelo qual os nossos olhos e os nossos ouvidos começam a ver e ouvir de uma outra forma. Ver e ouvir sempre na perspectiva de colaborar, ao invés de ver e ouvir para criticar. Diz ainda Emmanuel: é necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade. Ou seja, nós temos que saber, inclusive, o que significa fraternidade. Que a verdadeira fraternidade ilumina, ela é uma luz. E o nosso coração tem que estar nela. Para que reconheçamos que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Isso será um avanço significativo na evolução da humanidade, quando a humanidade entender que todos somos filhos do mesmo Pai, portanto, irmãos uns dos outros. Quando nós ultrapassarmos a ideia da consanguinidade como elemento identificador de quem é filho de quem ou pai de quem. E aí Emmanuel faz uma advertência. Enquanto nos demoramos na fase escura do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramos-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Que é uma grande forma de expressão egóica. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos da nossa satisfação. Nós queremos ser amados, mas não queremos amar. Nós queremos ser servidos, mas não queremos servir. Amor ao próximo é o sublime recurso na base de semelhante realização. Que realização é essa? A de redenção, de cada um isoladamente e da humanidade no coletivo. Mas não basta a gente reconhecer os méritos desta receita que é o amor. Nós temos que usar convenientemente esta receita. Agradecendo o carinho da sua atenção, meu irmão, minha irmã, eu peço-lhe que fique em casa, guardado na paz de Jesus. Forte abraço.